Olá, estamos começando aqui o Verdade Rondônia Entrevista. Ao meu lado está o cabo da Polícia Militar, Botelho, mais conhecido como Cabo Botelho, que está envolvido aí num trabalho muito interessante com o Ministério Público Federal, que é as 10 medidas contra a corrupção. E ele vai trazer mais informações. Seja bem-vindo, Cabo Botelho. Explica pra gente aqui sobre esse trabalho. Edu, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Sou um dos integrantes da campanha 10 medidas contra a corrupção do MPF. Meu nome, como você disse, eu sou conhecido até dentro da minha família, até minha mãe me chama de Cabo Botelho. Então, eu sou policial militar há 13 anos e desde agosto ou setembro, na realidade, desde setembro estou envolvido, setembro do ano passado, nessa campanha 10 medidas contra a corrupção, que eu conheci pela internet e me interessei, fiz formulário e comecei a coletar assinaturas na minha faculdade, que eu estudo na Faro, faço engenharia florestal, e dentro do quartel, que eu sou da Companhia Independente de Policiamento de Guarda, aqui em Porto Velho. O que chamou a atenção nessa campanha? O que me chamou a atenção realmente é o combate à corrupção. Nós queremos, com esse projeto, com essas 10 medidas, encabeçada pelo Ministério Público Federal, nós queremos tornar o crime de corrupção um crime hediondo. Nós queremos fazer com que o cidadão seja preso e permaneça preso e devolva o dinheiro. Nós queremos instituir no Brasil a lei do confisco, que é para que a justiça tenha a possibilidade de rever esse dinheiro. Entre outras situações, nós queremos também acabar com as brechas que tem na legislação brasileira que fazem com que o indivíduo que desvia o dinheiro público seja processado e condenado e permaneça em liberdade. A exemplo aqui dos 2 sanguessugas que nós temos aqui no estado de Rondônia, que foram condenados em 2006 lá naquela máfia das ambulâncias. Deputado federal reeleito, Nilton Capixaba, e suplente deputado federal, Aguinaldo Muniz. Tá aí, isso eu não estou inventando, tá aí, para todo mundo ver. Se, no caso, essas medidas já tivessem sido adotadas no Brasil, esses 2 já estariam enquadrados? Já estariam presos, da mesma forma que o Natan Donadon está preso, que o Marcos Donadon está preso. Levou 16 anos aproximadamente para o Marcos e o Natan serem presos, mas estão. Aí, se a lei fosse da forma que nós pretendemos, eles já estariam, como também outros. Muito recentemente, nós tivemos um candidato a deputado federal, que depois se tornou deputado federal, Lúcio Moschini, que é acusado pelo Ministério Público de ter desviado 22 milhões de reais naquela obra no espaço alternativo. Um roubo declarado, que todo mundo sabe. O cidadão ficou preso um dia, mas sentou na cadeira de deputado federal e nunca mais ninguém falou nesse problema. Nós temos um desvio tremendo aqui em Rondônia da BR-364, a duplicação da BR-364, já foram mais de 300 milhões, virou fumaça. É a duplicação de Candeias a Unir, com as vias marginais, e até hoje ninguém viu. Inventaram, no meio do caminho, de colocar o viaduto, que aquilo não é viaduto, e tá aí, 6 viadutos nesse tempo todinho, e o dinheiro vai embora. Cabo, só para explicar, eu acho que nos faltou essa questão, explicar essas 10 medidas contra a corrupção, elas são oriundas de quem? O Ministério Público, como é que é? Explica para a gente. No decorrer da Operação Lava Jato, operação lá do juiz Sérgio Moro, que hoje é conhecido nacionalmente, a população começou a enviar mensagens para Sérgio Moro e para outras pessoas do Ministério Público Federal, dando ideias, pedindo que as leis fossem mais rigorosas. Então montou-se uma equipe de trabalho, procuradores, juízes, pessoas entendidas da magistratura, outras pessoas que têm um pouquinho mais de conhecimento, e o que fizeram? Elaboraram projetos de lei e também procuraram no Congresso, porque no Congresso tem vários projetos de leis bons. O que acontece é porque a minoria que apresentou aquele projeto, que pode prejudicar lá no futuro qualquer um corrupto, ela fica parada. Então, recuperou-se aqueles projetos, deu uma melhorada e colocou. A nossa campanha 10 medidas foi dessa forma, elaborada por essas pessoas e a sociedade contribuiu. Então, formou-se essa ideia, não, vamos criar um movimento. Esse 10 medidas, que é o projeto, é um projeto de iniciativa popular que realmente visa combater e punir os corruptos no país. Eu me interessei muito porque aqui no estado a gente sofre desde criança com a corrupção. Nós temos aqui o caso de Natanael Silva, ex-presidente da Assembleia Legislativa, que está foragido até hoje. Todo mundo sabe disso. Nós tivemos o caso do Walter Araújo, que foi preso. Nós tivemos o caso do Carlão de Oliveira. Nós tivemos o caso Natan e Marcos aqui. Nós tivemos o caso recentemente aqui em Porto Velho dos vereadores que foram presos na Operação Apocalipse 4, vereadores que foram presos. E houve processo de cassação com mais um vereador Cabo Anjos, que eu denunciei lá em 2013, que eu consegui a cópia do contrato igual
o termo muito parecido com o termo da Ana da Oito, que todo mundo é conhecedor da Ana da Oito, da história da Ana da Oito, que foi financiada pelo narcotráfico. Beto Barba, Fernando da Gata, eu não estou dizendo, está aí os autos para comprovar. Então, lá em 2013 eu consegui esse material, através do coordenador da campanha dele na época. Então, Cabo, explique para a gente essa denúncia que foi feita. Você utilizou as redes sociais, o Facebook e o WhatsApp nessa denúncia contra o Cabo Anjos, né? É verdade. O que acontece? Eu sou uma das pessoas que ajudou o vereador Cabo Anjos, hoje vereador Cabo Anjos, em 2010. Eu, como vários policiais, votamos nele, nós trabalhamos para elegê-lo, e isso em 2010. Mas a gente não sabia nada do que se passava nos bastidores. Não era a pessoa que estava ajudando no dia a dia, com o pessoal de rua, pedindo voto. E o que aconteceu? 2000, ele não foi eleito, deputado estadual, teve aproximadamente 5 mil votos, nós ali ajudamos. 2012, ele foi candidato novamente, nós ajudamos, não da mesma forma que foi da primeira vez, porque muita gente saiu de perto, todo mundo se afastou, e cada um foi buscar o que era bom, melhor para si. Então, ajudei em 2012, ele foi reeleito. Ele teve 2.300 votos com a ajuda da nossa classe policial militar, com toda certeza. E o que aconteceu? Depois de que ele tomou posse, ele virou as costas para todo mundo. No meu caso, as pessoas que votaram nele vinham pedir ajuda, ele simplesmente não ajudava, ficava enrolando. Não ajudou a classe? Não, eu estou falando das pessoas que votaram nele, que ele não da Polícia Militar. Certo. Muita gente votou nele, amigos meus. Abri para mais de 300 casas para ele entrar e pedir voto para ele. E o que acontece? Aconteceu uma situação aqui em relação aos professores de educação física que estavam encontrando, do município, estavam encontrando uma dificuldade com o atual prefeito. Então procuraram a presidente do CREF, ela me procurou porque ela ajudou, ela votou, era minha amiga, e nós elaboramos 2 projetos. Um que resolvia o problema que eles estavam passando e um outro que instituía o Dia do Profissional de Educação Física em Porto Velho. Eu procurei o vereador, eu falei com ele, olha, nós vamos lá com o vereador que ele vai colocar isso aí. O projeto está feito, nós fizemos o projeto e marquei a primeira reunião com ele. Ele pediu, vai no meu gabinete, marca a minha secretária que eu vou estar lá para receber vocês. A primeira reunião, Edu, eu estava com a presidente do CREF, os professores de educação física. Você apareceu lá, Edu, porque ele não apareceu. Na segunda reunião que foi marcada pela secretária, ele também não apareceu. A secretária me disse, Botelho, ele não vai poder receber você, isso com todo mundo lá, professores e tal. Ele está numa reunião com o prefeito, ele não vai poder te receber e receber o pessoal hoje. Eu peguei, era 10h30 da manhã, liberei o pessoal e eu senti uma coisa muito ruim no coração assim e fui bater na casa dele. Ele estava de bermudas, fumando cigarro, assistindo TV, sentado no sofá. Essa era a reunião com o prefeito. Então dali eu passei o dia inteiro na casa dele sem desgrudar. Então fiquei lá. Falei, no final da tarde, saí de 6 horas da tarde da casa dele, falei, dos Anjos, vai na reunião, pô, tu já me deixou sem graça 2 vezes com o pessoal lá. Não, eu vou, tal. Marquei a terceira reunião, Edu e qualquer um que estiver em casa. Vocês apareceram, porque o vereador realmente não apareceu com a reunião que foi a terceira comigo e os professores, que a gente tinha 2 projetos já feitos, ele não ia ter trabalho nenhum, era só apresentar e colocar em votação, e não apareceu. Daí, o que aconteceu? Eu procurei outro vereador, outra vereadora no caso, e nós resolvemos esse problema. Dali por diante, me afastei, porque eu vi que realmente não tinha compromisso algum, nem com a comunidade, nem com a minha categoria, e nem com as pessoas que ajudaram a eleger. E o que eu fiz, Edu? Eu fui de casa em casa, dessas 300 pessoas ou mais, pedir desculpa, de cabeça baixa, de cara no chão, e dizer o seguinte, me desculpe por ter induzido você a votar num cidadão sem qualidade e sem palavra. E o que aconteceu? O coordenador de campanha de 2010, que eu conheci durante a campanha de 2010, me procurou. A gente fez uma amizade, né? Me procurou em 2013, após ele ter sido eleito vereador, e me trouxe o documento, uma cópia do documento, e me mostrou os originais, mas me deu uma cópia do documento e esse termo de compromisso, que é muito idêntico ao que a Ana da Oito assinou. E falou assim, Botelho, eu vou te entregar isso aqui porque eu sei que você vai ter coragem de denunciar, porque se eu denunciar eu vou morrer, eu tenho medo de morrer. O que consta nesses documentos? O que consta nesse documento, Edu, é o seguinte, que ele, na campanha de 2010, fez um acordo com uma pessoa e ele recebeu, ou teria recebido, pelo menos está escrito no papel assinado num cartório, né, um documento registrado no cartório, que ele teria recebido 60 mil reais do narcotráfico, ou dos estelionatários, como alguém queira entender. Eles são acusados
pela cidade de Porto Velho, todo mundo conhece dessa forma. Eu não sei dizer se é verdade, mas é assim que conta. E o que ele queria com isso? Os 60 mil reais para pôr na campanha de 2010, material, combustível e pessoal. 26 pessoas, tá descrito no papel, tudo, no documento. Ele assinou, a pessoa Y assinou, outra assinou, e o coordenador de campanha assinou, todos juntos. Inclusive, você nos autoriza a mostrar imagens desse, vou lhe dar isso aqui tudinho. Colocar o que acontece? Nós que trabalhávamos fora, na parte externa, a gente não tinha essa proximidade, questão financeira, essa organização toda, era por fora total, era como qualquer outra pessoa que estava ajudando. Então, essas definições de campanha a gente não tinha. Ah, se tinha carro a gente andava, se tinha material a gente dava, pronto. Simples assim. Então, o que aconteceu? Eu falei, amigo, deixa comigo que eu vou ter coragem de denunciar. O que eu fiz? Eu passei 2 meses com esse papel no bolso, procurei as pessoas mais próximas ao vereador, que também eram meus amigos, que muitos deixaram de ser, porque eu denunciei, para mostrar que o vereador Cabo Anjos é corrupto, que havia recebido dinheiro do tráfico. É assim que eu falava. Então, passei 2 meses, Edu, buscando todos. Recebi ameaças de morte indireta, ouvi falar que iam me matar, que iam me matar. Passei 2 meses mostrando isso para todos os policiais que eu pude. Por acaso, houve aquela operação Apocalipse, em que os 4 vereadores de Porto Velho foram presos. Marcelo Reis, Jair Montes, Pastor Delcio e Eduardo Rodrigues. Foram presos na quinta-feira. Eu esperei quinta, sexta, sábado, domingo à noite. Domingo à noite, eu procurei um amigo meu, do alto escalão da Polícia Civil, e entreguei a ele o documento. E na hora que ele viu o documento, ele sabia que eu tinha, mas nunca tinha mostrado. E ele falou, agora a gente pega esse safado. E o que aconteceu? Todo aquele processo realmente foi em vão. Por quê? O vereador, como os outros, não foram punidos, não sofreram o processo de cassação devidamente. Por quê? Naquele processo de cassação, o que se pedia lá? 30 dias de suspensão para o vereador Marcelo Reis, uma advertência para o Eduardo Rodrigues. Tudo bem, não tenho nada contra isso. Que punisse então? Mas os outros 3, Pastor Delcio, Jair Montes e Cabo dos Anjos, era a cassação que estava se pedindo. O vereador Cabo Anjos teve 12 votos favoráveis à cassação, faltava 1 voto. O Jurandir Bengala, que hoje é presidente da Câmara, defendeu como se defende um filho. Falou que aquele documento não comprovava nada. Esse documento, esse termo de compromisso, onde ele recebeu 60 mil reais desse pessoal, falou que isso não comprovava nada, que os vereadores eram inocentes e tal. O vereador Macário, que hoje é vice, até um dia desse era vice-presidente da Câmara, ele votou pela absolvição, da mesma forma que o Jurandir Bengala. E o vereador Chico Lata votou pela absolvição. Esses foram os que votaram pela absolvição. E por incrível que pareça, o vereador Edmilson Lemos arrumou uma doença para tratar no Rio de Janeiro ou qualquer outra cidade, não recordo agora, no mesmo dia da votação, da cassação. Outro suplente que deveria ter votado e não votou. Se eu não me engano, o suplente tomou posse, um dos suplentes tomou posse, no lugar até eu acho que do Alan Queiroz, eu não posso afirmar isso, mas o suplente tomou posse e se retirou, não votou. Porfírio Costa, talvez, eu não recordo o nome agora, mas isso aconteceu de manhã, isso foi à tarde, a votação foi à tarde. Pela manhã, alguns amigos me ligaram. Falaram, Botelho, essa cassação não vai dar em nada. Eles vão ser absolvidos. Eu digo, não acredito não. Você vai ver. E me contou mais. Mas a gente fica por aqui nessa questão, porque eu não posso provar, eu não falo. Certo. Eu nunca acusei ninguém, e você nunca vai ver na minha história de vida, eu tenho 13 anos de polícia militar, nunca acusei ninguém sem poder provar. E em que pé anda essas questões na justiça? Depois que eu fiz a denúncia lá, entreguei para o meu amigo, veio a público, eu sofri ameaças, porque o Cabo dos Anjos, o vereador Cabo dos Anjos, foi na minha porta, eu moro aqui na Buenos Aires, quando Pedro II, foi na minha porta, dizer que ia me processar porque o documento era forjado. Disse que eu tinha forjado o documento. Como o advogado dele diz, como os parceiros dele dizem, que eu fugi o documento. Porque eu só tinha cópia, eu não tinha o documento original. Eu passei 3 anos para conseguir convencer a esse meu amigo, que foi coordenador da campanha dele, a entregar esse documento. A Polícia Federal intimou por telefone, ele me chamou, fui com ele. O acompanhei, né, que ele estava sentindo já. Isso tem quanto tempo, você pode falar? Dia 13 agora, de janeiro. Dia 3 de janeiro, eu acompanhei até a Polícia Federal, a sede da Polícia Federal. Ele conversou com o doutor... Munido com os documentos? Não, ainda não. Ele foi para ser ouvido. Chegou lá, doutor Marcos Luiz, da Polícia Federal, Marcos Pioli Luiz, o senhor conversa comigo, conta
o que aconteceu realmente, ou o senhor pode só falar em juízo, ficar em silêncio. Só que tem tudo isso contra o senhor. É um processo desse tamanho, um inquérito, que estava a foto dele, que estava aquele documento que eu entreguei. O delegado perguntou se realmente aquela era a assinatura dele, se ele assinou. Ele contou a história toda. Porque o delegado disse o seguinte: você pode permanecer em silêncio, se pronunciar só em juízo, mas se o senhor não contribuir, eu vou ser obrigado a emitir um mandado de prisão e apreensão na sua casa, e onde quer que seja. Então, fica a seu critério. Então, basicamente é aquilo que a gente queria. Ele falou e se comprometeu no termo com o delegado a entregar todos os documentos originais que ele tinha. Então a expectativa o Cabo Botelho é que a situação do Cabo Anjo fique complicada daqui para frente. É verdade. Só para continuar, Edu. Então, dia 13 de janeiro agora, nós estivemos lá na sede da Polícia Federal, eu o acompanhei para fazer a segurança dele, que ele está se sentindo ameaçado ainda, porque ele tentaram contra a vida dele dentro do presídio, mas não sabe quem foi. Foi anonimamente, né? Então, na segunda-feira, dia 13, nós estivemos lá. Na terça-feira, nós fomos lá novamente para apresentar os documentos que não estavam aqui. Lembra que eu falei que ele tinha levado para fora e eu fiquei só com a cópia? Porque ele estava com medo de morrer? Então, terça-feira, nós entregamos esses documentos. De posse disso, depois disso, aliás, melhor dizendo, eu fiz fotos de todos esses documentos antes de... Eu não, né? O advogado fez foto de todos esses documentos e me repassou. Eu divulguei no WhatsApp, na terça-feira à noite, só as 2 notas da Grafenorte e o recibo de entrega. E coloquei algumas coisas, né, bem sarcástico, para as pessoas entenderem. Para as pessoas tirarem as próprias dúvidas, né, as próprias conclusões, melhor dizendo. E fui muito criticado por isso, tá? Porque realmente só a nota de pedido e o recibo de entrega não quer dizer nada. Pode estar o nome de quem for lá, não quer dizer nada. Mas no dia seguinte eu fiz um texto explicando ponto a ponto de 2013 até ontem, no dia, né? O trabalho, o que aconteceu, o tempo que levou para eu conseguir colocar as mãos nesse material original e coloquei tudo, termo de compromisso. Então, desde 2013 eu venho falando, eu vou colocar o vereador Cabo dos Anjos na cadeia, porque eu vou denunciá-lo. Então, não é uma questão de vingança, não é isso. Olha, hoje assim, nós estamos nessa campanha contra a corrupção, tem tudo a ver, nós temos que deixar de baixar a cabeça, de fazer silêncio. Não é? Pior do que o grito do corrupto é o silêncio das pessoas corretas. Depois que você começou depois dessa ida da Polícia Federal, né, junto com outro rapaz que tinha as provas em mãos e também onde você começou a fazer as postagens, o vereador não te procurou? Ninguém ainda? Não me procurou. O advogado dele fala muita besteira pelo WhatsApp e tal, falando que era tudo falso, quando era só a nota fiscal e recibo, ele dizia que aquilo era falso, que foi montado, que havia até tido um exame grafotécnico que comprovava que o documento era falso, que eu havia forjado, mas tudo bem. Tem o direito de falar o que ele quiser, é advogado, né? Fazer o quê? Que é um ex-policial também. Então, mas tudo bem, todo mundo tem a sua opinião a respeito. Eu também, se eu não tivesse visto o documento original lá em 2013, eu não acreditaria. Quem que vai acreditar numa cópia? Eu não acreditaria. Mas eu vi o documento original, peguei em mãos, vi lá que foi do cartório Carvajal. Então, tinha o selo, tudo. Então, eu só tive a paciência, ou a parcimônia, de esperar 3 anos e trabalhar o convencimento desse meu amigo. E justamente deu tudo isso, uma coisa atrás da outra. Nós temos que ter paciência, persistência. Então, essa aqui é a questão. Aí, hoje, ou desde o ano passado, nós estamos trabalhando aí na campanha de combate à corrupção e veio tudo a calhar. Para hoje eu estar aqui falando da nossa campanha de combate à corrupção, falando para o cidadão de casa, Edu, que ele tem que denunciar realmente. Estão roubando, estão furtando o dinheiro público, estão desviando o dinheiro público, denuncia anonimamente, tem a Polícia Civil, 197, ou tem o 190 da Polícia Militar, denuncie. E vamos aqui entrar no nosso site aqui, Edu, www, aqui, 10medidas.mpf.mp.br. Então, assim, vamos participar ativamente dessa campanha. Nós precisamos de 1,5 milhão de assinaturas para colocar esse projeto no Congresso Nacional e fazer com que realmente os congressistas coloquem em pauta e levem a votação e seja aprovado todos os 20 projetos que estão dentro dessa campanha 10 medidas.
que não seja todos, mas uma boa parcela. Eu digo para você, Edu, se apenas desses 20 projetos, o projeto que trata de tornar o crime de corrupção, o desvio do dinheiro público, um crime hediondo, e instituir no Brasil a lei do confisco, que é para recuperar o dinheiro que foi roubado, e responsabilizar os partidos políticos, tornando o crime a prática do Caixa 2, nós já vamos ter uma vitória muito grande. O Brasil vai melhorar tremendamente, a política vai se limpar ainda mais. É isso que nós queremos, é isso que nós desejamos. E, Edu, essa camisa que você vê aqui é da campanha. O Ministério Público Federal, aqui em Rondônia, tem dado todo o apoio na logística. Então, assim, apesar do Ministério Público ser formado, essa equipe ser formada por poucas pessoas, que é o doutor Reginaldo Trindade, que é a Luísa, que é o Marcelo, que é o Aguinaldo e alguns outros, nós temos um apoio do Ministério Público Federal. Quando eu chego numa escola, quando eu chego para dar uma palestra, quando eu chego dentro do quartel, eu não estou levando o nome do Cabo Botelho, eu estou levando o nome da Polícia Militar e do MPF. Eu estou representando essas duas entidades quando eu falo. Então, Edu, eu queria te entregar uma camisa aqui e pedir que você abraçasse a nossa causa, como algumas outras pessoas abraçaram, a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Católica. Então, Edu, essa aqui é a nossa campanha 10 medidas contra a corrupção. Entendeu? Olha só. Então, eu gostaria muito que você comprasse essa ideia, que assinasse o nosso abaixo-assinado e pedisse para aqueles que não compactuam com o desvio do dinheiro público, porque hoje no Brasil a gente sofre aí com altas taxas de impostos, tarifas, e o que nós ganhamos em troca? Você não tem uma saúde de qualidade, você não tem uma segurança de qualidade, você não tem uma educação de qualidade, e o brasileiro trabalha no mínimo 5 meses do ano para pagar imposto. E qual é o retorno? Nenhum. Praticamente nenhum. Então, eu queria te mostrar aqui, essa prancheta, com essa prancheta aqui, eu tenho andado de local em local, eu já consegui, assim, de sala em sala, de sessão em sessão, fui nos fóruns aqui, com autorização do doutor Sérgio William, com autorização do doutor Álvaro, do doutor Tramontini, até no TRL já consegui autorização, falta é tempo para ir lá, coletar assinatura. Já consegui 3.700 assinaturas, isso é um trabalho de convencimento e conscientização. Isso é a palavra. Conscientização política, porque as pessoas têm que saber que o voto dela não tem preço, ele tem consequência. A consequência vai vir não apenas para você, mas para o seu filho, para o seu neto e para os seus descendentes em geral. Você elege um deputado, um vereador, um presidente, tudo que ele fizer de errado tem consequências seríssimas. Vem de encontro em tudo aquilo que nós falamos no começo. A corrupção acaba com o nosso país e realmente dói no bolso. Tá certo. Conversamos então aí com o Cabo Botelho, que trouxe uma denúncia gravíssima aí, embasado com provas, e que inclusive, você já viu, inclusive no decorrer desta entrevista, né, as imagens dessas acusações, dessas denúncias, né, e as imagens das provas. Né, o Cabo Botelho que está, junto com o Ministério Público Federal, trabalhando aí no apoiamento dessa grande campanha, que são as 10 medidas contra a corrupção, peregrinando aí pelo município de Porto Velho e pelos diversos municípios do estado de Rondônia, coletando assinaturas para que essas 10 medidas, né, possam realmente se tornar lei. Né? Realmente um belo trabalho, não só do Cabo Botelho, mas também de todos os componentes do Ministério Público Federal. Eu quero agradecer a sua presença aqui, Cabo Botelho, e nós estamos sempre à sua disposição. Então, Edu, muito obrigado, com certeza, é um prazer estar aqui, mas eu queria que vocês entendessem a minha felicidade após 3 anos, conseguir provar realmente o que eu havia dito lá em 2013. Porque me acusaram muito de ter forjado um documento, que eu nunca forjei, eu sabia que era original. Então, assim, eu queria agradecer tremendamente ao novo comandante da Polícia Militar, Coronel Enid, que está fazendo um excelente trabalho, que está apoiando a nossa campanha de combate à corrupção, que lá em 2015, era o Coronel Kisner que abraçou a campanha. Qualquer base da Polícia Militar, qualquer quartel no Estado, é uma base de coleta de assinaturas, Edu. Então, assim, quero agradecer finalmente aqui, principalmente ao Procurador da República, Reginaldo Trindade, que deu todo o apoio, que não mede esforços para combater a corrupção aqui no Estado. Que além dessa campanha de combate à corrupção, ele é coordenador do Núcleo de Combate à Corrupção em Rondônia. Então, pode ter certeza que ele tem muito trabalho. Tá certo, então. Muito obrigado, Cabo Botelho. E enterrando por aqui a nossa entrevista,
né, que fique ligado aqui no Verdade Rondônia, e o Verdade Rondônia Entrevista termina aqui. Voltamos em outra ocasião, trazendo aí sempre uma entrevista muito interessante. Um abraço e até mais.